Sei que o assunto Covid-19 é sensível, mas eu não posso deixar de me abster de externar a minha posição baseada em fatos e circunstâncias que devem ser considerados em relação às consequências do Covid-19. Pensar ainda não está proibido, mesmo que a patrulha do pânico entenda que não se pode pensar diferente do que é certo para eles que foram infectados pela epidemia da histeria. Como bem exposto pelo escritor Guilherme Fiuza em um vídeo recente, não confunda a tentativa de pensar em saídas para o colapso econômico mundial, que é certo se continuarmos esperando o vírus passar, com menosprezo pelo perigo ou um atentado à saúde. Não transforme aquele que está pensando no bem da maioria em um corona killer. Então vamos ao assunto de hoje. É importante ressaltar que a linha do Equador divide o planeta em dois hemisférios, o norte e o sul. Levando isso em consideração, a China, a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, estão no hemisfério norte, saindo de invernos rigorosos. A China tem pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e teve até o dia 25 de março pouco mais de 3.200 mortes. Levando em consideração o número de habitantes e o de mortes, o percentual de letalidade do vírus na China foi baixíssimo. Não sabemos quantas dessas pessoas morreram de fato pelo vírus ou por doenças pré-existentes, já que o governo chinês não divulga muitas informações. Maldita democracia. Na Europa não é diferente, mas com um agravante. A Itália, por exemplo, é o segundo país com mais idosos no mundo, perdendo apenas para o Japão. Falando nisso, o Japão teve pouco mais de 49 mortes e é o país com mais idosos no mundo. Isso levando em consideração que, segundo a imprensa, o Japão escondeu o número de infectados para preservar a economia local. Além disso, na Itália, são 60 milhões de habitantes em um território do tamanho do estado do Maranhão. E lembrem-se, no inverno. O cenário nos demais países da Europa não é diferente, já que o número de idosos é grande. Nos Estados Unidos, a grande maioria dos estados também acabou de atravessar um inverno rigoroso. Além disso, a disseminação do vírus cedeu também pelo fato do americano ter alto poder aquisitivo e, consequentemente, viajar muito. No Brasil, ao contrário dos países do hemisfério norte, estávamos em pleno verão, o que por si só já é um fator determinante para um número menor de contaminações e consequentes mortes. Mas não é só isso. A população de idosos no Brasil representa pouco mais de 12% da população. Uma informação importante é que, segundo dados públicos, pouco mais de 1.109 pessoas morreram de gripe no Brasil no ano passado e eu não vi ninguém consternado com aqueles que morreram. Como que se chama isso mesmo? Hipocrisia. Levando essas circunstâncias em consideração, devemos tomar aqui no Brasil as mesmas medidas em relação ao Covid-19 que foram tomadas na Espanha, na Itália ou na China, com o chamado isolamento horizontal, ou como proposto por outros países, incluindo o governo federal, o isolamento vertical. Como podemos ver, ao contrário do que se propaga, não há consenso em relação a quais medidas devem ser tomadas. Cada país, estado e cidade estão determinando os níveis de paralisação. Alguns governantes entendem que, pelo isolamento horizontal, evita-se a acentuação da curva de contaminação, mas, em contrapartida, aumenta o tempo que a população vai levar para adquirir os anticorpos, aumentando, por consequência, o período de exposição da população ao vírus. É uma decisão difícil de ser tomada pelos políticos estaduais e municipais, já que é em tempos de crise que fica evidente a deficiência do sistema de saúde pública. Todas as esferas governamentais têm responsabilidade no combate à pandemia, mas os estados e os municípios, que são os que gerem as verbas destinadas à saúde, são os grandes responsáveis pela má gestão das ferramentas de saúde. Ao mesmo tempo, o gestor público tem medo de tomar decisões impopulares, por exemplo, o isolamento vertical, não levando em consideração que as consequências das suas decisões provavelmente ficarão para o próximo governo. Nesse momento, impera, infelizmente, a patrulha do politicamente correto, da qual eu não faço parte e muitas vezes sou vítima. Mas não posso me omitir em dizer que existe sim uma campanha de disseminação do medo e que consequentemente se transformou em pânico.
Veja o seu Facebook ou WhatsApp, por exemplo. Veja, por exemplo, o apresentador Marcos Mion, que é uma pessoa instruída e falou em um grupo de WhatsApp que morreriam 1 milhão de pessoas no Brasil e que foi imediatamente repreendido por Roberto Justus, mas ao contrário daquele que disseminou a mentira, foi o Roberto Justus que foi repreendido pela patrulha do politicamente correto. Haverá contaminação? Sim. E mortes? Também. O Roberto Justus e aqueles que pensam como ele estão minimizando as mortes? Não, ao contrário. O que há é uma tentativa de mitigação do caos que virá após a passagem do vírus pelo país. E eu não estou falando das consequências econômicas, que será assunto para um próximo vídeo, mas das consequências sociais. Eu explico para você. Empresas fechadas, faturamento zero, demissões, altos índices de desempregados e nenhuma vaga de emprego. Assistência social até quando o dinheiro do governo acabar, porque a arrecadação zerou. E depois, o que restará? Levando em consideração o grande número de pessoas pobres que temos em nosso país. Não precisamos ir longe. Olha a nossa cidade. Você deve conhecer alguém que no cenário exposto, em poucos meses estaria em situação de mendicância. Na crise é que o nível de consciência do gestor público é testado. Algumas vezes não há nada a ser feito a não ser deixar a população informada a respeito dos riscos e conscientizada. Mas o que vemos é uma total falta de informação e dou aqui um exemplo. Qual o estado de saúde dos suspeitos de estarem contaminados em nossa cidade? Estão bem, em casa, sem nenhum sintoma grave, no isolamento preventivo? Ninguém sabe, mas ao contrário, o que se vê é que há quase uma semana o povo espera o resultado dos exames, que inclusive pode ser positivo, mas sem nenhuma consequência para os contaminados. Isso só aumenta a angústia, a ansiedade e, consequentemente, a instalação do pânico. No meu ponto de vista, deixar a população informada e conscientizada é o melhor remédio, uma vez que a contaminação é inevitável. Claro que outras atitudes devem ser tomadas, por exemplo, evitar aglomerações, higiene pessoal, já que nós brasileiros tomamos muito banho, mas lavamos pouco as mãos, e o isolamento dos indivíduos do grupo de risco, entre outras atitudes. Mas decretar o isolamento por fechamento total do comércio é a saída mais fácil para o gestor que escondeu durante muito tempo os problemas de saúde da cidade que administra. A mídia tem papel fundamental, ou melhor, cruel, ao não ajudar a disseminação da informação de qualidade, por exemplo, ao não relatar se as mortes no Brasil são causadas exclusivamente pelo Covid-19 ou por consequência de outras doenças. A imprensa descobriu até quem matou o Celso Daniel, por que não divulga a causa das mortes? Ajudaria muito a informar e conscientizar a população. Em relação à Santa Casa local, apesar dos esforços dos que lá trabalham, eu conheço a situação jurídica e financeira e posso afirmar que é catastrófica. Não é de uma hora para outra que os problemas da Santa Casa serão resolvidos, ainda mais em tempos de crise. Por isso, na ordem inversa, o prefeito quer que o governador resolva o problema e os governadores querem que o presidente ache a solução. Mas ninguém fez a sua parte. Os estados estão quebrados e os municípios também. Mas quem vai pagar a conta?